Eu vou escrever aqui em cima, né? Vai ficar zoada. E... Ótimo. Já tem gente entrando aqui. Nossa live iniciando. Ótimo. Tá certo. Boa noite, minha gente. Sejam todos bem-vindos. Se meu som estiver prestando bem aí a vocês me confirmem, por favor. Coloquem um ok aqui nos comentários. Que meu som tá chegando aí ok para vocês. Por gentileza. Alguém colocando um ok, dá certo. Qualquer ok nos comentários aí, só para mim ter a certeza de que o meu som tá chegando aí para vocês. Bem, pronto. Ótimo. Tá certo. Pronto, então eu vou começar fazendo o seguinte, eu vou iniciar já convidando aqui os nossos convidados para eles entrarem na live. Depois a gente começa a falar um pouco da revista, falar um pouco do nosso tema, certo? E falar um pouco sobre a nossa proposta da nossa live de hoje, do nosso projeto. A gente vai começar a falar sobre isso aí. Primeira coisa, eu vou aqui convidar eles. Convidar aqui a Socorro psicóloga. E ok. Ela aceitar aqui meu convite. Pronto. Olá. Boa noite, Socorro. Boa noite, tudo bem? Pronto. Tudo bem. Deixa eu convidar também aqui o Arthur logo, para a gente começar logo com vocês e a gente poder iniciar a nossa live. O Arthur Siebra. É isso mesmo. Arthur Siebra. Vai chegar o convite para ele aí e acredito que ele vai aceitar. Enquanto ele vai aceitando, pronto, aceitou. Ótimo. Boa noite, Arthur. Boa noite. Estão me ouvindo Todo bem? mundo me escutando? Todo mundo tá ouvindo bem, né? Coisa boa. Acredito que todo mundo está me escutando bem também. Bem, minha gente, boa noite. Alegria e satisfação ter vocês aqui, né? No lançamento da nossa revista. E uma felicidade muito grande para mim e para nós que fazemos aí a revista. Estamos compondo aí a revista, esse projeto que está começando. Que acredito que só tem a florescer. Esperamos aí que só tenha a florescer. E nossa proposta da nossa revista é isso. Fazer a diferença. Fazer a diferença, mostrar um lado que muitas vezes a gente não consegue enxergar nas redes sociais. Que é esperança, falar de coisas boas. Claro, né, que tem muitas páginas, muitos sites que falam de coisas boas, que falam notícias boas. Mas tem também aqueles que, de qualquer forma, falam verdades sobre isso. Fica muito abastecido por isso aí, abastecido por questões que, de qualquer forma, colocam o nosso dia a dia, mudam o nosso cotidiano. Às vezes uma notícia boa, no amanhecer do dia, totalmente diferente de uma notícia ruim do amanhecer do dia, né? A doutora Socorro aí, ela sabe do que eu estou falando. Do quanto é importante a gente se abastecer de coisas boas, se abastecer de notícias boas, se abastecer de informações boas, de conhecimentos bons, que aí produzam para a gente um cotidiano diferente, um dia a dia diferente. Essa é a proposta da nossa revista. Essa é a proposta da nossa revista. Levar para cada pessoa que segue a revista um cotidiano diferente, notícias diferentes, esperançosas, que realmente tragam energias positivas para todo mundo, entendeu? Para todo mundo, através de reflexões históricas, contemporâneas, através de reflexões antigas e atuais, a gente pretende levar para cada pessoa que segue a nossa revista um conteúdo, um entretenimento, uma nova forma de comunicar. Uma nova forma de comunicar e comunicando vários tipos de comunicação e comunicando coisa boa. Então, por isso é uma alegria muito grande para a gente. A gente está começando essa live hoje de lançamento. Tá com vocês dois aqui. Desde já a gente agradecendo o convite de cada um de vocês dois por terem aceitado participar. Eu sei que
Não tá fácil para ninguém. Às vezes a gente fica um pouco sem jeito de estar na frente das câmeras, né? Mas é para coisa boa. E é para coisa boa, é isso que importa, né? A gente tá para coisa boa aqui. Tá falando de coisa boa. Não tá ligando o nosso celular, ligando as nossas câmeras para refletir notícias que não são nada positivas, né? Então, nada melhor do que a gente estar aqui refletindo notícias boas e coisas boas. Por isso, eu vou começar aqui apresentando a doutora e o Arthur, antes de passar a palavra para eles. Vou aqui começar apresentando eles. E dizer também que essa nossa live ela vai ficar salva. Vai ficar salva para os nossos futuros seguidores terem acesso também ao que a gente vai debater hoje aqui, ao que a gente vai conversar hoje aqui. Ela vai ficar salva. E é isso. Espero que nossa conversa seja boa, né? Nossa conversa seja boa e que a gente possa ir além dessa pandemia. Além dessa pandemia. Nossa revista ela possa existir e contar com vocês também em futuros projetos que a gente vai elaborar ainda, viu? Mas assim, vou dar uma lida aqui. A doutora Socorro, que é a Maria do Socorro Oliveira, né, que é especialista em psicologias clínicas, pós-graduada em políticas públicas e educacionais. Vai conversar com a gente hoje sobre esperança, desse lado mais da psicologia. E a gente vai conversar também com o Arthur que vai falar para a gente que ele é pintor, autodidata, licenciado e mestrando em filosofia pela Universidade Federal do Ceará, UFC. Possui interesse nas atuações em áreas como ética, estética, religião, natureza, amor, vida e morte, sob perspectiva de filosofia, enquanto contribuinte à espiritualidade e os modos de vida, que realiza pesquisas com área na ênfase em filosofia greco-romana, mas especialmente no cinismo, no epicurismo, no estoicismo e no pirronismo. E em autores esporádicos como Spinoza, Lindig, é isso mesmo, o Henry David, e você me confirma aí o outro nome, Arthur? Foi a bar? É isso mesmo. É isso mesmo. O seu currículo é extenso, mas deu para a gente apresentar aqui um pouco dele. De qualquer forma, é alegria e satisfação mais uma vez. Eu sou Caio Chaves, sou estudante de História, estudo pela Universidade Regional do Cariri, pela URCA. Estou no 6º semestre. Pesquiso sobre áreas regionais, sobre história regional, geralmente. E também sou locutor, apresentador da Juazeiro FM, a qual leva um programa musical todos os fins de semana. Já apresentei outras lives musicais, mas como live mediador de, digamos assim, uma mesa redonda. Isso aqui seria uma mesa redonda, né, se fosse presencialmente. Uhum. Então, como mediador de uma mesa redonda, como mediador de um debate, é a primeira live. Meu trabalho geralmente é com música, com pesquisa, mas essa parte de apresentar um debate, de apresentar um conteúdo mais estruturado, digamos assim, não apenas musical, mais estruturado, está começando agora. Nosso tempo aí está dessa forma. Pronto, eu vou começar aqui com... Deixa eu dar aqui uma olhada. Eu vou começar aqui com você, Arthur. Pode ser? Pode. Começar perguntando para você, daqui a pouco a gente vai passar a palavra para a Socorro. Primeira coisa, eu queria que você, se tivesse alguma observação, apresentasse logo também dentro da sua resposta, tá certo? Mas eu queria falar um pouco sobre, para a filosofia, nós temos a palavra esperança, né? A esperança. Para a filosofia, esses graus filosóficos, para você, o que é esperança? O que é realmente esperança dentro desse âmbito da filosofia? Justamente. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade desse belíssimo projeto aí que vocês estão realizando, né? Se eu falar e interferir, vocês avisem aí, viu? Porque a internet aqui é meio instável. E aí, muito obrigado também, mesmo pelo convite. Muito obrigado. Pelo convite e tal, por tudo, né? Eu acho até mais interessante iniciar com essa parte da filosofia, porque filosofia é uma área que existe há muito tempo, né? E a psicologia, ela veio surgir depois, já na metade do século XIX, por ali, né? E aí vai ser interessante, inclusive para os ouvintes, né? Para quem está vendo, ter esse percurso, né? O que falaram os filósofos, para depois o que a psicologia, a abordagem da psicologia vai surgir, né?
E aí eu gostaria de mandar um salve, um abração aí a todos que estão me apoiando, todos os meus amigos e amigas que estão entrando aí. Um abração a todos vocês, viu? Enfim, começando pela questão da filosofia, né? Para depois eu dar uma reflexão minha a respeito da esperança. Eu gostaria de fazer essa abordagem mais histórica de início e dizer o seguinte: a filosofia não há uma resposta ao que a filosofia pensa da esperança, né? Mas o que tal pensador falou sobre a esperança, etc. Enfim, essa questão da reflexão sobre as coisas que a gente sente, né, o ser humano sente, ela é muito antiga, surgiu já desde o começo da filosofia. Eu gosto de dizer que a filosofia surgiu quando aqueles homens da caverna escutaram o primeiro estrondo de um trovão e viram o fogo pela primeira vez. Ali iniciou a filosofia. Quando a gente se assusta e se depara com a grandiosidade da natureza, justamente. E aí, mas há uma filosofia na antiguidade aqui do Ocidente, né, que a primeira que realizou sistemática sobre várias das coisas em que a gente sente na nossa vida, né, que foi o estoicismo, né, uma filosofia lá do período helenístico, em que já depois da morte de Sócrates, Platão, quando a gente fala de filosofia, lembra logo, né, de Sócrates, Platão, aqueles antigos, né? E aí, o estoicismo, eles fizeram uma reflexão sobre algumas das virtudes a serem buscadas e alguns dos sentimentos humanos. Eu estou mencionando eles porque eles foram, de certo modo, pioneiros nessa questão. Mas eles não falam da esperança, né? Mas é só para pontuar que a filosofia também tratou dessas questões, da emoção humana, né? Afinal de contas, antes de os psicólogos surgirem, os primeiros terapeutas foram os filósofos, né? Algo que a filosofia perdeu muito na modernidade, que foi esse caráter de busca, de reflexões que envolvam o cuidado de si, o cuidado do outro, de forma terapêutica, inclusive. Né? Hoje está muito mais algo acadêmico e é o que causa muito afastamento das pessoas que se aproximam da filosofia, né? Enfim, mas a gente está na luta para reconquistar aquela faísca inicial que a filosofia tinha desse trato do cuidado de si com o outro, né? Enfim, aí o estoicismo ele fez isso. Agora, há dois pensadores que eu encontrei em minha pesquisa que trataram da esperança especificadamente, ainda que brevemente, né? E que foram lá na modernidade. Foi justamente o filósofo chamado René Descartes, né? Aquele do Penso, Logo Existo, onde está contida na sua obra Meditações. Foi. Aí, mais sobre a esperança, a gente vai encontrar em sua obra As Paixões da Alma. As Paixões da Alma é sua obra. Qualquer um que comprar a linha lá dos pensadores vai ter contida essa obra lá de Descartes, né? Ou seja, As Paixões da Alma. Uma coisa importante a gente pontuar é que quando se fala em alma e filosofia, a gente está falando de nossa interioridade, né? Um correlato da nossa interioridade e um correlato de nossa mente, inclusive. Né? É o nosso íntimo, a alma é justamente isso. Então, as paixões da alma é o que a gente sente, resumidamente. Né? O que a gente sente. E aí, Descartes ele vai dizer o seguinte, bom, a esperança, nessa obra, a esperança é justamente aquilo que nos representa, né, haver possibilidades de que algo bom ocorra, né? Tá tudo certo aí Tá tudo certo. Acredito que a doutora Socorro ela teve um problema com a internet, mas a gente já está tentando aqui o contato novamente com ela. Tá Pode certo. continuar. Ela volta. Então, ou seja, esperança é justamente o quê? Quando a gente espera ver que há possibilidades de que algo bom ocorra, venha a ocorrer. Né? E o contrário da esperança seria o temor, segundo Descartes, que é quando a gente vê que há mais possibilidades de que algo ruim ocorra. Né? Na verdade, Descartes ele não define esperança, ele diz o que faz com que ela surja. Né? É justamente isso, quando a gente espera o bem, né? Quando a gente vê que o bem é eminente, é possível. Né? É algo que, inclusive, admite dúvida, né? Porque senão não seria esperança. Quando se tem a certeza de que algo bom vai ocorrer, aí Descartes vai dizer, bom, damos um passo depois da esperança, entramos em um estado
de espírito chamado segurança, né? Que é quando a gente já vê que, bom, a coisa aí está se caminhando bem, né? As coisas boas estão ocorrendo. Então, nosso estado de espírito se torna num estado de segurança, né? Seria um passo à frente da esperança. E o temor, o medo, o passo à frente do medo, no caso de um aprofundamento do medo, quando a gente percebe que as circunstâncias não são favoráveis às que coisas boas ocorram, entramos em desespero, né? Então, basicamente, o Descartes ele faz essa descrição em sua obra As Paixões da Alma, né? Bem brevemente. Eu falei esse tanto de coisa porque eu dou a rodeio, mas bem brevemente lá ele fala isso. E um contemporâneo seu, é o segundo filósofo que eu encontrei. Tem um contemporâneo seu, lá também viveram nesse período 1600 e uns quebrado, né, século XVII, chamado Benedito de Spinoza, aportuguesano, né? Esse rapaz, ele estudou muito os estoicos, né? Os estoicos foram aqueles primeiros que pensaram sistematicamente a definição dessas questões, emoções e paixões humanas. Muito estudioso do estoicismo e muito estudioso de Descartes, né? Já que ele era mais novo de Descartes e tal, eles foram quase contemporâneos, se não me engano. E aí, bom, aí ele escreve uma obra chamada Ética, né? Spinoza. Uma obra completa, onde ele põe toda a sua filosofia lá, né? Parte 1, sobre as regências do universo, né? De todas as coisas, né? Que chamamos de ontologia. Parte 2, sobre sua teoria do conhecimento e suas reflexões sobre a mente humana. E a parte 3 é justamente sobre as afecções, né, que sentimos, ou seja, as paixões, né? Ele chama de afetos, os afetos que nós sofremos. Então ele vai fazer na parte 3 a reflexão justamente sobre isso. Onde, no finalzinho, ele vai fazer igual os estoicos fizeram. No finalzinho da parte 3 de sua ética, ele vai elencar várias das emoções humanas e descrever elas de a sua filosofia. Vai descrever elas e, enfim, né, com essa preocupação, né, de definirmos da importância que se tem em a gente saber o que a gente sente como algo fundamental para a gente poder se compreender e viver melhor, né? Afinal de contas, muitos dos nossos males psicológicos, isso segundo a filosofia lá deles, e da antiguidade também, muitos dos nossos males psicológicos são frutos de maus julgamentos que fazemos, né? São frutos do não entendimento de nossas emoções, de nossas paixões. Por isso a importância de termos uma pessoa nos ajudando, como o psicólogo, que vai nos ajudar a termos essa compreensão, né? E antigamente a filosofia que buscava fazer isso. Daí Spinoza ele vai concordar com Descartes, né? Muito estudioso de Descartes, ele vê lá a definição de Descartes sobre a esperança. Bom, esperança realmente é isso mesmo. Mas ele faz um complemento. Spinoza, né? Ele faz um complemento. Ele diz o seguinte, que esperança aí ele já vai entrar mais no âmago da coisa, né? Esperança, ele vai dizer, é uma alegria instável que sentimos. Uma alegria instável. Por que instável? Porque, ora, a esperança, ela admite a incerteza, como eu falei, a dúvida, né? Senão não seria esperança, seria o quê? A segurança, né? Seria a certeza, né? Enfim. A esperança, ele concordando com Descartes, é quando vemos que há mais possibilidades de que algo bom ocorra. Que algo bom ocorra. E aí ele vai dizer o seguinte, o contrário seria o medo, né? O medo. Assim como Descartes ele diz o temor, a Spinoza, a tradução foi para medo, né? Enfim, a mesma dinâmica. Quando vemos que as circunstâncias não são favoráveis, são mais favoráveis a que coisas ruins ocorram, né? E aí, agora Spinoza vai dizer uma coisa interessante. Bom, um complemento, né? Não existe esperança sem medo e não existe medo sem esperança, né? Ambas andam juntas. Completa o outro. Um meu que é como se, por exemplo, se eu estou num estado de esperança, ali implícita um medo e impotência, né, de surgir. Ora, por quê? Já que a esperança admite a dúvida, vai ser essa dúvida que vai causar o medo. Por exemplo, se eu estou esperando que um bem me ocorra, eu tenho esperança que um bem vai acontecer na humanidade. Mas como isso é um estado que admite dúvidas, bom, isso são só apenas possibilidades. Mas há também a possibilidade que o contrário ocorra. Ou seja, o quê? A coisa ruim. Daí o medo. E vice-versa, né?
quando estamos numa situação de medo, né, a gente pode, em certo momento, pensar, bom, mas apesar de tudo isso, pode ser que esse mal não ocorra. E aí nos regozijamos de esperança. Estão entendendo como é a dinâmica? A Spinoza ele realiza esse. Estou até anotando aqui. E aí, entrando já na conclusão, né, ele vai dizer, né, que também, concordando com Descartes, que o medo, se concretizado de fato, né, entramos em profundo desespero. E aí, hoje em dia, né, trazendo os dias para a reflexão para hoje em dia, muitas pessoas estão entrando nesse estado de desespero, muitas pessoas estão precisando de ajuda, de cuidado, principalmente devido a essa pandemia que a gente está vivendo, e de um governo que não ajuda em nada no combate dessa pandemia, no cultivo da vida feliz, né? E aí muita gente entra em desespero. Muita gente está nesse estado, não somente por isso, mas ao sofrermos, e aqui já vou linkar já com psicologia, né? Meio que transferir na fala, ao sofrermos também uma grande adversidade, ao sofrermos um grande trauma, né? Ou seja, ao sofrermos isso, a gente não mais admite, a gente entra em um estado de espírito em que a gente não mais admite as possibilidades de que algo bom ocorra. Né? A pessoa em desespero é assim. Tá entendendo? E se não cuidado, vai entrar o quê? Numa depressão, e se não cuidar da depressão, no suicídio, né? De certo modo. Ou seja, é um estado em que a pessoa, de forma alguma, a pessoa em que está vivenciando isso, ela não vê ao seu redor nenhuma possibilidade de que algo bom aconteça. Ou seja, não há condições favoráveis ao surgimento da esperança. Estão entendendo a dinâmica como é? E é justamente isso a questão. Né? E aí, para finalizar, o que eu penso assim sobre a esperança, muitas pessoas costumam confundir esperança com otimismo, né? Mas, a meu ver, são duas coisas completamente diferentes. Otimismo, para mim, é algo muito mais banal, né? E superficial. Porque o otimismo é o seguinte, otimismo é a pessoa otimista é aquela que diante de um mal, ela busca ver o positivo. Né? Aconteceu uma tragédia. Não, mas tem uma coisa boa aí e tal, né? Não, vamos ver por um lado positivo, né? Você desabafa meia hora, uma hora com a pessoa. Não, mas vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. O que eu mais aprendi em Fortaleza, que isso tem muito entre os jovens lá em Fortaleza, o que eu mais aprendi, eu morei um certo tempo por lá, na minha graduação, foi isso. Lá, todo mundo fala, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não, eu tô com uma doença terminal, vai dar certo, vai dar certo. Tô com um grande problema. Não, vai dar certo. Tá entendendo? Ou seja, não há nesse tipo de... Claro que nem todo mundo é otimismo dessa forma. Que, no fim das contas, pode chegar a um estágio tóxico, né? Tem até memes hoje em dia que as pessoas criam daquela galera good vibes, né? Altamente positivos e tal. Mas será se a vida dela realmente é desse jeito? Né? Ou ela não está apenas uma máscara, né? Enfim, otimismo é isso. E esperança, ao meu ver, ela toca mais o âmago da coisa, de nossa interioridade. Esperança, ela está ligada a um estado de sobrevivência nosso. Né? Todo mundo pode sentir esperança, porque ela está ligada a um estado de sobrevivência. Muita gente que está em miséria, muita gente que está passando por dificuldades, muitas delas, no fim das contas, no fundo, elas têm algo que ainda as impulsiona a continuar lutando, a continuar trabalhando, a continuar vivendo. E é justamente isso a esperança. Tá entendendo? Nesse sentido, é algo que leva as pessoas ao bem, a cultivar o bem. Por exemplo, a gente vê muito, né, pessoas que estão, por mais que estão passando por grandes dificuldades, ela ainda acolhe seu companheiro, sua companheira, né? Se ela tem esperança. Né? Ela ainda acolhe seu companheiro que está passando por dificuldades. Então, para mim, eu penso que a esperança ela nos compele a uma maior postura, uma melhor postura com a alteridade. A alteridade é justamente o outro, a outra pessoa ou ao meio ambiente. Né? Aquele que tem esperança, ele espera o quê? Um bem. Né? Ele vê que o bem é iminente, ele é possível. Então, não tem como uma pessoa que está em desespero, em profundo desespero, ela não tem como ela se impulsionar, ela não tem potência. Estão entendendo? É por isso que tem muita gente hoje, funcionários da saúde, muitos funcionários da saúde estão lá na linha de frente, porque no fim das contas eles têm esperança
né, com o seu trabalho. Por mais que o governo seja completamente desacata tudo isso aí, né, em questão de suporte. Mas eles estão lá trabalhando e ajudando as pessoas enfermas, né, apesar de tudo isso. Né? Por quê? Os professores que estão dando aula hoje à distância, que estão lutando por seus direitos, que em situações precárias continuam dando aula à distância hoje em dia. Por que é que eles ainda estão fazendo isso? Com baixos salários, estão entendendo? Por que é que eles estão fazendo isso ainda? Claro que há esperança, ao meu ver. Né? Claro que há esperança, porque eles veem em seu trabalho, eles veem que em seu trabalho vai ter frutos, bons frutos no futuro. Claro que nem todo mundo vê dessa forma, né? Mas eu penso que a grande maioria, ela está nessa postura, tá entendendo? Então, basicamente é isso, né? A minha contribuição. Quis trazer esses dois filósofos. Enfim, e essa reflexão para vocês. Eu tô dando aqui uma olhada nos comentários, né? Tentando aqui acompanhar os comentários aqui, mas profundo, viu? Profundo essa questão aí que você colocou da esperança, das definições da esperança ao longo dos séculos, ao longo dos tempos. E aí, fazendo essa ligação com o nosso hoje, né? Com os nossos dias de hoje. Do quanto é importante a esperança em todas as áreas, né? Na área familiar, na área da saúde, na área profissional, né? Na área educacional, na área política. O quanto é importante a gente promover esperança. Promovendo esperança, o que é que a gente vai cultivar. E aí eu já passo a palavra para a doutora Socorro aqui, psicóloga, para ela complementar, no caso, as palavras do Arthur, né? Porque o Arthur definiu esperança ao longo da humanidade. E eu passo aqui a palavra para a professora Socorro, já para ela complementar nessa questão. Para a senhora, professora não, doutora Socorro, para a senhora que se dá com essa falta de esperança, que eu tenho certeza que a senhora tem esse contato com essa falta de esperança no dia a dia, e como profissional, como é que a senhora define esperança? Em relação ao que a senhora pesquisa e também trabalha no dia a dia. Como é que a senhora define esperança? Olha, primeiro eu quero parabenizar Arthur, né? Fez aí um resumo muito bom, né? Deixou Muito bem obrigado. claro, deixou Sim, bem claro, muito Arthur, bom. as raízes lá na filosofia, e a psicologia não pode fugir, né, desse início que a filosofia diz. Até eu gostei de ter começado com Arthur, porque já dá essa base que a filosofia tem para a psicologia. Né? E os estudos psicológicos vêm mostrando as emoções, trazendo um pouco mais dessa mesma ideia, né? Tanto de Spinoza para cá e vários filósofos baseando, né, essa ideia da esperança como algo motivacional, algo que traz para nós essa vivência de que eu posso, de que as coisas vão acontecer, essa crença especial, né, em que, mesmo que nada aparentemente esteja certo nas adversidades, mas eu tenho a esperança e eu vou lutando, vou acordar a cada dia com essa energia nova que vai levar esse bem-estar, né? Que apesar de tudo, como Arthur diferenciou, é bem especial quando a gente diferencia do otimismo. Né? Não é essa coisa vazia que o otimismo traz. Existe realmente algo mais forte, que é a certeza com uma luta interior, uma vontade de fazer diferente, criar oportunidades. Não é o ficar parado esperando que a coisa aconteça, como diria Paulo Freire. Né? É algo que você investe, você faz diferente. Você vai buscar onde está o diferencial em você. E essa motivação interna, né, é o que a gente vê que, somada à filosofia, né, com outras características da própria psicologia, né? Quando a gente vê a inteligência participando disso, da oportunidade que a gente se dá. A neurociência já estuda muito isso. Quando vê que a gente tem a capacidade de se renovar a cada dia. E mesmo que eu hoje esteja mal, quando eu encontro, às vezes, um estímulo externo, que minha motivação interna está baixa, mas eu encontro o estímulo, e esse estímulo vai fazer com que eu reaja. Né? Então, muitas vezes, essa mão que a gente dá para o outro, como psicólogo, ou como filósofo, ou como amigo, o que vier como mão, né, o pai, a mãe, um irmão, um abraço, esse apoio é muito importante. Porque quando a gente começa a se direcionar
É como se esse buscar do outro faz com que surja de novo o meu incentivo interno, o meu motivo interno. E eu vou criando oportunidades a partir daí. Porque não é o que o outro me diz exatamente. O que o outro diz pode parecer nada quando eu não abraço, quando me toca, quando eu não compro a ideia. Né? Então, existe em mim a necessidade de comprar essa ideia. Quando essa ideia, né, na psicologia, a gente trabalha muito com essa empatia, com essa sensação de que eu estou junto, né? E são sentimentos de compaixão, são alguns sentimentos que vão surgindo e faz com que você renove a esperança. Mas a esperança seria a base. Se a gente for buscar a sabedoria popular, também de muitos séculos, que tem essa base que diz, né, que nós, né, entre nós, né, que a esperança é a última que morre. Então, existe a crença de que temos uma esperança. Se a gente vai buscar na cultura mais religiosa, existe na tríade, né, fé, amor, esperança. Então, onde a gente vai buscar na filosofia, já ficou aí bem claro com a fala de Arthur, existe a esperança como algo positivo que dá ao ser humano a condição de continuar. E, enquanto a esperança, a vida. Né? Tem alguns termos que mostram isso para a gente. Agora, que estudiosos mostram diretamente que fizeram alguma coisa? Existe um livro de Charles Snyder, né? Não sou boa de inglês não, minha gente, mas é mais ou menos esse o nome. É 2. Então ele tem um livro, Psicologia da Esperança, e ele fala nessa positividade, nessa motivação que surge a partir da esperança. E tempos depois, ele é de 1900 e alguma coisa, esse livro, e como a Jennifer, também norte-americana, ela traz para nós uma pesquisa que ela fez baseada nesses estudos iniciais de Charles Snyder, e ela faz, a pesquisa dela vem baseando essa ideia do motivacional e mostra o quanto as pessoas, mesmo com tendências, ela consegue sair de quadros adoecidos, de outras doenças até, quando ela tem esperança. Então, a esperança, a partir de um mapa mental, digamos, né, a pessoa vai mapeando sua vida, vai se renovando, aí junta com a neurociência, né, mostrando as possibilidades, que a gente está sempre criando, oportunidades internas, e esse quadro, quando a gente vê pessoas que têm essa sensação de que eu vou conseguir, eu sou capaz, eu continuo, ela continua lutando apesar das dificuldades. E trazendo para o momento atual, é isso que a gente vê. Tem muita gente que se entrega e fica com esse desencanto pela vida, destoando até, né, de algumas outras que tendem a dizer, não, já está melhor, já está saindo da situação, essa pandemia está terminando. Aí tem um discurso que é nessa linha e tem o outro discurso, que tem outro grupo de pessoas que fica com um certo desespero, uma sensação de que nada vai dar certo e que tudo contribui para não dar certo. Algumas pessoas, eu estou imaginando que a minha internet está ruim. Tá? Não, mas a gente está escutando aqui. A gente está escutando. Para acompanhar, né? E Dando às vezes começa a rodar e eu percebo que ela não está andando. Aí, algumas pessoas até ficam imaginando essa esperança sem ser algo vivo, sem uma entonação, né, de que não tem uma conexão. Né? Mas não, ela é verdadeira. Ela é algo que se irmana, digamos, ao medo, e trazendo aí o medo, ele vem como algo que é proteção. Eu me protejo, mas ao mesmo tempo eu me dou o direito de criar, de inovar, de ser flexível, de buscar coisas novas para que a situação que eu estou vivendo não pare aqui. Então, enquanto eu estiver investindo nesse novo, nessas oportunidades que eu crio, nessa revista, por exemplo, né, que tem esse nome de privilégio, né, de você ver, então você estar vivo hoje é um privilégio.
A gente está aqui, eu ter sido convidada, obrigada a vocês, estou grata, né? Quando eu vi o nome de Arthur, eu imaginei, Arthur Siebra, deve ser o quê? Filho de Cristina, será? Aí eu vi Eremita, eu sou amiga de Eremita, acho que é tua tia. Aí eu vi Eremita entrando, eu, eita, eu acho que ela é da família dela mesmo. Conhece ela? Então, conheço. Ah, sim. Então, eu fiquei imaginando, né? Eita, que bom! Vai ser uma live onde eu vou encontrar pessoas que eu conheço. Conhecidas. Conhecidas, né? E isso, na vida da gente, encontrar-se com esse grupo, é como se nós podemos, a partir da emoção, inovar, criar oportunidades. E dentro dessa tríade do ontem, do hoje, né, que é o presente e do futuro, nós podemos criar o novo. Não posso dizer que o antigo, né, como eu estou trazendo aqui, vi o nome de Arthur e já imaginei uma familiaridade, não sei nem se é mais pelo que ele disse, né? E ela entrou aí, deve ter parentesco. Mas aí vem o ontem para o hoje, o futuro vem para o hoje, e nesse encontro a gente vai criando as oportunidades, vai fazendo da vida algo diferenciado. É isso que a gente chama de esperança, esse criar o novo a cada dia, né? A disponibilidade, a crença em melhores dias que fortalece e traz para o ser humano, né, esse viés de novo, de amor, de possibilidades, que não dá para ter sem isso. Né? Com certeza, com certeza. Palavras importantes aí da senhora, viu? O quanto é preciso, mais uma vez, né? O quanto é preciso a gente replicar a esperança. Replicar a esperança. É tão bom quando a gente sai de casa no dia a dia e uma pessoa passa pela gente, bom dia, tudo bom com você? Tá bem? Lhe desejo um dia ótimo, que seu dia seja alegre, que seu dia seja feliz. Tem uma conhecida, que ela é radialista também, que toda sexta-feira ela coloca para mim no WhatsApp, que seu fim de semana seja cheio de realizações e bênçãos, com muita coisa boa. E aquilo ali, de qualquer forma, tem um significado grande, né? Tem um significado grande, porque é o que a gente deseja, porque esperança também é sinônimo de felicidade. E o que a gente deseja é isso, né? É isso, é estar feliz, é estar esperançoso, é estar abastecido por positividade. O que a gente deseja é isso. Eu vou passar aqui para a nossa próxima fase aqui da nossa live, nossas próximas perguntas aqui para o Arthur e para a Socorro. Mas antes eu queria dizer, só para a minha produção aqui, e calculando o nosso tempo aqui, para a gente acabar não se perdendo com o nosso tempo, a minha produção, tanto aqui presente, aqui tem uma produção, viu, por trás de mim, a minha produção tanto aqui presente quanto ausente, e calculando o meu tempo aqui, me passando o tempo, para a gente não se perder. E também dizer que no final a gente vai tentar aqui abrir as perguntas aqui que vocês estão fazendo no chat, tá certo? Que as pessoas estão fazendo no chat aqui, a gente vai tentar abrir para responder algumas perguntas. Mas eu vou pedir desde já, tanto para o Arthur quanto para a Socorro, para que sejam um pouco breves nessas próximas perguntas que eu vou fazer, que sejam um pouco breves para a gente tentar também, breves, é claro, dentro do possível de vocês, certo? Né? Breves, não vão se sentir, pelo amor de Deus, jogados contra a parede, não, mas breves dentro do tempo de vocês, tá certo? Também, mas só para a gente ter controle também de abrir também para as perguntas aqui no chat, das pessoas que estão fazendo em relação à esperança, em relação ao que vocês estão comentando aqui. Mas a primeira pergunta eu comecei com o Arthur, agora eu vou começar com a Socorro. Doutora Socorro, como é que a gente mantém a esperança em tempos de pandemia? Veja só. Se a gente imaginar a esperança como algo renovável, né, como energia renovável, né, eu preciso entender um pouco de mim. O que é que me faz bem? Né? Tem o geral, que a gente pode falar, agradecer, ser uma pessoa que esteja realmente pensando nas coisas positivas e trazendo elas para si. Saber agradecer, eu acho que é o primeiro passo. Só que isso pode parecer chavão, né? Só uma palavra. Sim. Muito obrigado. Né? Não é bem isso.
mas é o agradecer de coração. É sentir-se vivo. Sentir-se vivo, para isso eu preciso observar que eu estou respirando, observar que eu me movimento, observar que eu tenho algum alimento, que eu sei partilhar isso com o outro, que o pensar é um pensar que vem seguido de um agir. Então, quando eu sinto, eu penso, eu ajo em favor da vida, eu vou também ao encontro do outro. E nesse ir e vir, a vida vai se fazendo de forma positiva. Eu não vou, de jeito nenhum, poder tirar as coisas difíceis da minha frente, apenas vou assumi-las e, com a forma, né, com esse olhar mais positivo, eu vou conseguir trazer para mim a possibilidade de ser mais feliz, com esperança. Ah, mas eu só vejo a coisa negativa. Então você começa a pegar essa frase negativa e reserva ela um pouquinho e se dê o direito de refazê-la ou de se dar uma frase positiva. Encontra, sempre tem. Procura, busca. Tá difícil. Muda de lugar, muda de caminho. Faz por onde essa coisa nova acontecer. Mais ou menos isso. Ótimo. É importante, né, a gente tentar se abastecer, porque nem sempre as motivações em relação à esperança vêm a gente, né? A gente sabe que os nossos dias são um pouco difíceis. Às vezes a gente não escolhe como é que vai ser o dia, simplesmente acontece. E aí como é que a gente, isso aí que a Sandra falou foi importante, que como é que a gente pode se abastecer, né? Para se abastecer e estar pronto para esses momentos difíceis também. Estar com esperança dentro desses momentos difíceis. Agora a mesma pergunta para você, Arthur. Nesse tempo de pandemia, como é possível a gente manter esperança? Eu vou dar ênfase, vou fazer minha ênfase numa parte da fala de Socorro, do conhece né, a grande máxima de Sócrates lá da antiguidade. Inclusive, grandes repercussões em outras filosofias, né? É o seguinte, é uma questão, bom, o que é que eu gosto de fazer? O que é que me potencializa nessa vida? Estão entendendo? O que é que me deixa alegre? O que é que me deixa feliz? Né? Se eu estou sentindo cansaço, mormaço e tal. Bom, vamos procurar entender os meus gostos. O que é, inclusive, fundamental, né, é buscar entender o contrário. O que é que me despotencializa, né? Vamos se entender nesse sentido. E para isso, a gente tem que ter leituras, tem que ter estudos, tem que ter desenvolver um hábito, inclusive praticar suas aptidões, seus gostos, tendo esse viés, né? De ter esse olhar para si mesmo, para sua interioridade, né? Aí a gente pode diante desse mundo, a gente tem todo dia tem coisas, notícias que se a gente cultivar somente elas, a gente vai ver que não há esperança na humanidade, né? Mas a cada ato que a gente percebe de bondade é uma outra história. Você pode viver 90% de seu dia notícias ruins, né? Mas 10% você recebe do bem, já sobressai tudo. Então, esse entendimento das coisas boas, das coisas que lhe traz potência, que lhe traz benefícios, seja um abraço do outro, seja uma conversa, seja assistir um seriado, né? Seja estudar algo que você goste de fato, né? Estudar algo que você goste de fato. Bom, seja, enfim, ler coisas, etc. Arte, né? A arte está salvando muita gente nessa pandemia. A arte está salvando muita gente. Sim. Justamente você. Eu já seja uma música, aqui, inclusive, um exemplo. Pois bem, uma música que você está escutando, ou pintando, como eu gosto de pintar, né? Ou alguém assistir a um filme, a uma série. Bom, aí isso traz uma certa potencialização da pessoa. Então, basicamente, é mais essa ênfase mesmo. A gente buscar ter esse conhecimento nosso, experimentando as coisas. Dizia Spinoza, quanto mais você põe seu corpo às experiências, mais compreensão das coisas você vai ter. Porque na medida que a gente põe nosso corpo em experiência com o mundo, com o outro, seja na nossa sala, seja no nosso quintal, ou qualquer outra coisa, né? Quanto mais experiências você tem de forma consciente, né, mais a gente vai conhecer a si mesmo também.
Estão entendendo a dinâmica como é? E aí vai escolhendo, assim, vai percebendo o que é que me faz bem, o que não. Bom, aí segue adiante, né? É mais ou menos isso. Inclusive, muito defendido nas filosofias da antiguidade, sejam orientais, africanas ou ocidentais, as filosofias da antiguidade têm esse trato do cuidado de si. Essa reflexão do que é fundamental para nos sentirmos bem nessa vida, apesar das adversidades, apesar do que... Porque se não for isso, rapaz, a gente não vai ter condição nenhuma de viver, né? Tem gente que diz que isso é, como é que diz? Resiliência profunda, uma apatia, não fazer nada, você se tornar apático, mas não. Para que a gente consiga transformar o mundo, transformar uma área, por menor que seja, a gente tem que estar de bem consigo mesmo. Eu não posso ajudar o outro se eu não estou de bem comigo mesmo. Como é que pode? Tá entendendo? Então, por isso a importância da reclusão, dos estudos, da prática, do cultivo das coisas que você gosta, para poder ajudar o outro. Muito bem. Pronto. A gente está chegando aqui a um limite máximo que o Instagram dá para a gente, né? Que são de 1 hora de live, né? A gente não consegue passar muitas vezes de 1 hora de live, a não ser que encerre e inicie outra. Aí tá faltando quanto? Mas tá faltando aqui pouco tempo. Eu não sei no tempo de vocês aí. Sim. Pelos meus cálculos aqui, confirmado aí com Larissa também, esse tempo aí? É a hora. Pronto, confirma aí com ela também esse tempo aí, se é o mesmo dela, se eu não estou calculando também, se a gente não está calculando errado. Mas, de qualquer forma, enquanto a gente vai tendo essa informação aqui, deixa eu falar aqui para vocês da arte aí, que vocês estavam falando uma coisa bem interessante. Esses dias eu estava assistindo aulas remotas, né? E aí, uma pessoa lá da nossa turma falou que teve Covid, né? Falou que teve Covid. E a gente estava falando dessa questão, né? Da importância da arte. E uma pessoa, ela falou uma pessoa que teve Covid, ela falou que chegou a ser internada, chegou a ir para o hospital, não chegou a ficar muito tempo, mas chegou a ir para o hospital e no hospital lá, ela tava aquele clima tenso, né, de todo mundo lá na enfermaria, naquele clima tenso de todo mundo doente, todo mundo com Covid, enfim. E depois ele pegou e colocou uma live, era uma live lá, acho que era Forró das Antigas, que também é arte, né? Tudo é arte, a música é arte, né? E ele colocou uma live lá, e ele disse que só aquele simples fato de ter uma música ali, naquele ambiente, já mudou totalmente a ambientação, de tristeza, de aquela ambientação pesada, sabe? Aquele ambiente pesado da enfermaria. Porque todo mundo começou a cantar, todo mundo começou a brincar, todo mundo começou a se divertir, todo mundo começou a fazer coisas diferentes, todo mundo começou a conversar. Então, aquele ambiente de medo, de tristeza que tinha dentro da enfermaria, ele acabou de 1 hora para outra através de uma live musical. De uma live musical em que todo mundo começou a cantar, que todo mundo começou a conversar, a se sentir bem. E a quebrar aquele clima que tinha ali. Então, a importância da arte. E o quanto a arte ela tem que ser valorizada, o quanto ela tem que ser investida nos nossos dias. Todo tipo de arte, música, todo tipo de arte. Se a gente fosse citar aqui quantas e quantas são as artes, né? É importante. Todo tipo de arte. Todo tipo de arte. Bom, deixa eu dar aqui uma olhada. Pronto, então vou fazer o seguinte. A gente vai encerrar a nossa live e vai iniciar novamente outra. Pode fazer assim, porque tem perguntas. A gente está chegando a um tempo máximo no Instagram, ele vai cortar a live, então a minha ideia é essa. A gente terminar a live e abrir outra live só para responder as perguntas das pessoas que estão fazendo aqui, para a gente abrir esse espaço também de comunicação com o público. Tá tudo bem para vocês, né? Ok. Tranquilo. Pronto, então vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar a live, vou iniciar outra, chamo vocês novamente e o nosso próximo tempo da live é as perguntas que as pessoas estão fazendo aqui no chat, tá bom? Ok. Até já. Ok.